Sabe, queridos, na minha vida pastoral, muitas vezes eu atendi pessoas que me procuravam pedindo conselho, eles tinham decisões a tomar. E então me procuravam dizendo: pastor, o senhor pode me ajudar, me aconselhe. E, de fato, o que eles queriam, mais do que uma ideia minha, um conselho meu, eles queriam saber o seguinte: o senhor que é um pastor, o senhor que é um homem de Deus, o senhor que ora mais do que eu, o senhor que lê a Bíblia mais do que eu, o que é que Deus quer que eu faça? Essa era a grande pergunta. O que é que Deus quer que eu faça? O que esse irmão ou essa irmã, com toda sinceridade, estava buscando era fazer a coisa certa. Mas ele estava demonstrando uma dificuldade. E você diz: e qual era a dificuldade que ele estava demonstrando, pastor? Ele estava demonstrando uma dificuldade de discernir a voz de Deus. Ou, às vezes, até de ouvir a Deus. Não foram poucos que me disseram: pastor, às vezes eu ouço uma pessoa falar: Deus falou comigo, e aquilo me fica assim: como é que Deus fala? Eu nunca escutei a voz de Deus. Sabem, queridos, Deus fala sempre. O problema é que, às vezes, nós não conseguimos ouvir. Deus está falando agora, nesse momento. Deus falou com você ontem, Deus falou durante essa semana, talvez Deus tenha falado com você nesta madrugada. E talvez você tenha ouvido, mas talvez você não tenha escutado essa voz. Por isso que eu dei um tema a essa mensagem, que é assim: shh, Ele está falando. Coloca a mãozinha assim na boca, faz aquele jeito para alguém que se calar. Fala assim: shh. Agora diga: Deus está falando. Sabe, em Salmos 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. Preste atenção: não há linguagem e nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. E as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Que palavra tremenda, não é verdade? Aqui está dizendo que Deus se comunica até através da sua criação, onde tudo ocorre de uma forma tão perfeita que se torna a mais contundente pregação. É uma harmonia maravilhosa. O dia discursa outro dia, como se um dia ensinasse ao outro. Eu tenho tido a oportunidade de ver mais o pôr do sol, porque estou morando num local onde toda tarde tem um pôr do sol. E é bem bonito. E eu acho interessante que eu ainda não vi um igual ao outro. É como se a experiência daquele dia anterior terminou e ele agora entrega para o próximo dia como numa corrida de bastão, que nunca cessa, numa harmonia perfeita, numa musicalidade linda, onde eu não ouço o som, mas as palavras ecoam fortemente dentro do meu coração, dizendo: Deus existe. É impossível tanta maravilha ser feita como obra do acaso. Nos prova a existência desse Deus glorioso, que age, se manifesta, e podemos ver as obras das suas mãos. É um Deus vivo, um Deus que trabalha, é um Deus que, como diz a palavra, desde a antiguidade jamais se ouviu um Deus como tu, que trabalha para aquele que em ti confia. Temos um Deus que age. O grande problema talvez seja que muitas vezes nos sentimos como Jó. Em Jó 30:20 ele diz: clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Jó estava passando por uma luta muito grande. Eu creio que todos aqui
ou já leram o livro de Jó, ou já escutaram mensagens sobre Jó, ou pelo menos já ouviram falar de um homem que temia Deus, que era um homem próspero, um homem rico, e por uma batalha espiritual, ele entra num processo de luta, uma atrás da outra, e é aquilo que nós chamamos, que o salmista chama do vale da sombra da morte. É aquele vale que você entra, não sabe quando vai sair, é um vale escuro, sombrio, onde pela sua fé você sabe que Deus existe, mas você não vê e você também não escuta a Deus. E Jó está dizendo isso, Jó está dizendo assim, eu clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Eu fico em pé, mas apenas olhas para mim. Quando a gente lê o livro inteiro, nós vamos compreender que aqui foi uma expressão almática. Era um sentimento de Jó, o que ele sentia, mas não era verdade. Deus estava falando com Jó todo o tempo. Mas por causa da dor, por causa da decepção, por causa da angústia, por causa da enfermidade, por causa da perda de bens, por causa da perda de entes queridos, o seu ouvido fechou. Então, talvez a grande pergunta é, como é que eu faço para escutar a voz de Deus? Primeiramente, é importante entender que a gente vive num mundo com muitas vozes. Sempre foi assim, mas agora, então, é de uma maneira especial. Por isso, é essencial silenciar para ouvir. É importante silenciar os gritos da alma, porque nossa alma grita, nossa alma questiona, nossa alma duvida, nossa alma maquina, nossa alma diz, eu acho que não vou fazer isso porque não está dando certo. Às vezes nem chegamos a falar com a boca, porque temos receio, mas pensamos. E como é que a gente faz para silenciar esses gritos, pastor? É preciso que a gente detecte essas vozes. A primeira que eu queria falar é que são muitas vozes trazendo narrativas negativas. São muitas vozes que trazem narrativas negativas. Tem vários exemplos na Bíblia, eu trouxe apenas um rapidamente para a gente entender. Quando Samuel foi levado pela sua mãe para viver na custódia do sacerdote Eli, ele chegou ali como uma criança, como um servo, ele não era da tribo de Levi, ele não podia ser sacerdote, mas ele servia e agia embaixo da umbrella, da proteção, da cobertura do sacerdote Eli. Era um tempo horrível, um tempo que os filhos do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, aprontavam. Eles se aproveitavam das ofertas que eram dadas a Deus, eles praticavam fornicação e adultério na porta da congregação, uma coisa louca. E Deus adverte o profeta ali várias vezes, mas ele não, parece que está anestesiado. A Bíblia diz que naquele tempo não era comum se ouvir a voz de Deus. Já pensou? Naquele tempo era raro ouvir a voz de Deus. Qual é o tempo que você está vivendo? Você está vivendo no tempo que é raro ouvir a voz de Deus? Ou você está no tempo que você escuta a voz de Deus? A Bíblia conta que quando Deus quis falar com alguém, ele quis falar com Samuel. Samuel era pequenininho. Mas Samuel não conhecia a voz de Deus. Quando Deus chama ele, ele vai até o quarto de Eli. E ele diz, você me chamou? Eu disse, não, não te chamei. E acontece isso algumas vezes. Até que Eli disse, então deve ser Deus, pergunta a ele. E ele diz, estou aqui, Senhor. E Deus fala com Samuel. A primeira vez que Deus fala, e Samuel ouve. Deus já vinha falando. Mas é a primeira vez que Samuel escuta. E a Bíblia diz que ele, a partir daí, passou a crescer em graça e em conhecimento. Sua mãe, a cada ano, fazia uma estola sacerdotal um pouquinho maior para ele. Às vezes eu fico pensando, será que a minha estola sacerdotal ainda continua precisando de crescer? Ou será que ela está estagnada? Ou será que, muitas vezes, na vida espiritual, nós fazemos uma dieta que não é boa e a estola sacerdotal fica meio frouxa, porque o sacerdote está sobrando dentro dela. E nesse ambiente aí, Samuel foi crescendo, e um dia acontece o que Deus falou, Israel é atacado, a arca do Senhor é roubada,
Israel perde a batalha, morre gente, morre os filhos do sacerdote. E quando isso ocorre, o sacerdote é avisado e ele, então, na hora, com susto, cai para trás e a cadeira que ele está cai, ele bate com o pescoço e ele morre. Nessa hora, a sua nora tem um filho e dão o nome a essa criança de Icabode, que quer dizer, foi-se a glória do Senhor. E durante 20 anos, queridos, 20 anos, a arca voltou, colocaram a arca num local, o povo ia lá, o povo fazia orações, o povo tal, mas o povo não era fiel, porque o povo não ouve a Deus. Se eu não escuto a Deus, é muito difícil manter a fidelidade. Entenda isso. Eu posso falar muito com Deus, eu posso ir muito aos cultos, eu posso ficar procurando na internet e assistir várias pregações. Hoje eu quero escutar pastores engraçados, então você vai encontrar. Tem pastores hoje que são muito engraçados. Você assiste, você acha, você morre de rir com aquele pastor. Hoje eu quero pastores que sejam bravos. Eu estou precisando de levar uma surra. E você vai encontrar uns pastores aí que estão bravos, eles batem mesmo com vontade. Você sai dali se sentindo bem, porque você apanhou, então diz, pronto, já paguei meu pecado, hein? Agora já posso seguir adiante. Tem de tudo. E tem bons pastores. Tem pastores que você coloca e você diz, quem são os bons pastores? São aqueles que se anulam. É pouquinho deles que você vê, e muito de Deus. É aqueles que você talvez não diga no final, uau, que mensagem, que pastor, mas no final você diz, uau, que Deus. São aqueles que se deixam usar pela palavra, que não estão em busca de likes, de visualização, mas estão em busca de fidelização com a missão e com o que Deus tem chamado. E então, no meio dessa multidão de vozes, queridos, muitas vezes é difícil detectar a voz de Deus. E a Bíblia diz que nesse lugar, nesse momento, depois de 20 anos, era preciso romper. Às vezes é preciso romper. Às vezes é preciso que aconteça algo que a gente rompa, saia de onde está, vá para a próxima estação. O Senhor está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, você não vê? E às vezes eu digo, não vejo. Porque eu preciso me mover, eu preciso sair de onde estou, preciso subir a montanha, preciso ampliar minha visão. E nesse momento, em 1 Samuel 7,12, diz assim, tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. O que é que significa Mispa? O que é que significa Sem? Porque essa pedra, que é chamada pedra de apoio, que significa aquela pedra, aquela rocha que você pode construir sua vida sobre ela, porque ela nunca vai te deixar, podem vir dias de sol, ou tempestades, ou tormentas, e essa pedra angular, essa rocha eterna jamais te abandonará, porque essa pedra nada mais é do que uma alusão, um reflexo daquele que viria e que seria a pedra, a rocha eterna, Jesus Cristo de Nazaré, esse sim, rocha de esquina, pedra angular, pedra de apoio para nós, pedra segura para nós, mas de tropeço para aqueles que deixam o Senhor. Por que a necessidade de se colocar essa pedra entre Mispa e Sem? Estudando, queridos, nós observamos que Mispa significa torre de vigia, e Sem significa uma rocha ou um penhasco áspero, íngreme, também chamada de dente. Essa posição geográfica, esse local, produzia um eco. Tudo que você chegasse aí, que você falasse, oi, aí ele fazia, oi, 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 oi. Está entendendo ou não? Então, quando você queria anunciar algo, naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Não sei se você sabe, já houve tempo que não tinha essas coisas, né? E então eles tinham que procurar essas coisas. Jesus, por exemplo, quando falava com seus discípulos, ele subia uma montanha. Possivelmente o vento estava batendo nas suas costas. Quando ele falava, esse vento e essa posição ajudava para que a sua voz ecoasse e as pessoas pudessem escutá-lo. Jesus, sem microfone, estava falando para 5.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças, e todos ouviam. Então, naquela época, era preciso muito usar os fenômenos da natureza para poder ajudar, porque senão eles podiam atrapalhar. E se diz muito que entre Mispa e Sem era um lugar de notícia. Era um lugar que chegava alguém, subia e dizia, lá vem os filisteus.
Filisteus, filisteus, filisteus. Todo mundo corria. Você entendeu ou não? Quem me ajudou no eco aí? Boa! Vamos fazer de novo. Lá vem os filisteus. Bom. Legal. Então veja, queridos, ele chega lá e coloca uma pedra. Ebenezer. E ele diz, até aqui nos ajudou o Senhor. O que de fato ele estava fazendo? De fato o que ele estava fazendo era o seguinte, ele estava dizendo assim, durante 20 anos nós temos uma notícia negativa, uma narrativa negativa. Durante 20 anos morreu o sacerdote. Sacerdote. E cabode. Foi-se a glória do Senhor. 20 anos. E agora, queridos, ele chega lá e diz, está na hora de mudar isso. 1 Samuel 7,2 diz, há tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia o quê? Lamentações ao Senhor. Vocês têm esse versículo aí? Toda a casa de Israel dirigia o quê? 20 anos lamentando. Quando a gente sabe que esse povo ia lá na casa onde estava a arca para adorar a Deus, e quando eles chegavam em casa, eles tinham imagens de escultura que chamavam de Baalins. Baalins eram imagens miniaturas de Baal. Então era uma confusão. Eles não eram fiéis, mas quando eles falavam com o Senhor, eles falavam o quê? Lamentos. Ecoando no coração. E agora, queridos, era hora de mudar. Versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim que os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Mudou. 20 anos levando surra dos filisteus, 20 anos lamentando, 20 anos sem glória. Deus levanta um homem, diz, onde é que é o lugar que está se espalhando notícia negativa? É na minha alma, é dentro do meu coração, é na minha mente, pois vai ser aí. Prepara que eu estou levando a pedra. Acabou. É como se dissesse assim, faça muda a voz que tem lhe dado uma narrativa pessimista, cale as palavras que estão entre os dentes, que dizem o quanto o inimigo tem tido vitória. Pare de uma vez por todas de narrar os feitos do adversário e narre os feitos do seu Deus. Eu não sei se nós temos isso aí, nós temos? Talvez não. Mas eu vou conduzir você a dizer isso. Diga assim, eu estou parando de dar ouvido a narrativas pessimistas. Eu estou parando com essas notícias que dizem o quanto o inimigo tem tido vitória. Estou parando de uma vez por todas de narrar os feitos do adversário. E a partir de hoje, se prepara, eu vou narrar os feitos de Deus. Quando ele faz isso, há uma mudança completa. É um divisor de águas. Então veja que a primeira coisa que foi feita foi calar uma voz, para que se pudesse ouvir a nova voz. Você acha que essa nova voz precisou de 20 anos para ser falada? O povo de Deus passou 400 anos no Egito. Eles precisavam de 400 anos para Deus ouvir. A oração naquele tempo demorou muito até chegar onde Deus estava, porque a Bíblia diz, ouviu Deus o clamor do seu povo. Ouviu Deus o clamor do seu povo. Você diz, o que foi que aconteceu, pastor? É que eles não clamaram antes. Nem sempre eles foram escravos. Quando José estava ali com eles cresceram, tiveram fazenda, tiveram terra, tiveram as coisas, e eles estavam gostando do Egito. Às vezes a gente gosta do Egito. Às vezes a gente gosta das coisas que não tem nada a ver com a Canaã de Deus, com a terra prometida. E foi preciso passar por uma luta muito grande, foi preciso piorar muito para eles desejarem melhorar. Então foi quando eles começaram a clamar. Enquanto a gente lamenta, não é clamor.
Clamor é outra coisa. Clamor é quando eu me arrependo, é quando eu digo, Senhor, eu estou aqui por causa de consequências de coisas que eu fiz, eu me afastei do Senhor, mas eu me arrependo, eu quero mudar isso, eu não posso viver sem a Tua glória, eu não posso viver numa estação Icabode, eu preciso da Tua glória sobre a minha vida, e quando esse clamor começa, a Bíblia diz que Deus ouve. Amém, queridos? Então, o segundo ponto é, murmuração impede a mim, a você, a nós, de ouvir a voz de Deus. Lembra que eles passaram 40 anos no deserto fazendo o que lá? Reclamando. Reclamando e reclamando. Depois de 40 anos no deserto, Moisés morre, chega a hora de Josué, Josué entra em Canaã com eles, escutando a voz de Deus, escutando a voz de Deus, escutando a voz de Deus, e chega a hora deles atacarem uma cidade fortificada chamada Jericó. E tem toda uma estratégia que tem que rodear a cidade, tem isso, tem aquilo, mas tem uma coisa que me chama a atenção. Esse povo era um povo murmurador. Sabe o que é povo murmurador ou não? Que reclama de tudo. Se está sol, está calor. Quando o sol vai embora, ai que frio. Estou na igreja, a construção daqui é muito frio, meu Deus. Aí você aquece e diz, meu pai, estão economizando energia, está um calor, soubesse. Então, é uma agonia. É uma coisa na alma. O feijão precisa de mais sal. Se põe mais sal, está salgado demais, não tem que aguente. A grama bonita e verde está do lado de lá, é a do vizinho. Esse povo tinha esse hábito. Quando chega na hora de entrar em Jericó, Deus dá uma ordem, que é interessantíssima através de Josué. Josué 6,10. Porém, ao povo ordenaram a Josué, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Você está entendendo ou não? A gente pensa, por que é necessário isso? Imagine você, eles tinham que passar 6 dias dando uma volta ao redor de Jericó. E no 7º, tinham que dar 7 voltas. Só no final, quando Josué falasse, aí era a hora de tocar trombeta, chofar, gritar, e os muros iriam cair. E eles tiveram que obedecer isso. Foi a primeira vez que Israel se calou, para poder ouvir a voz de Deus e para poder ver o agir de Deus. Imagine você, aquele povo reclamador, liberado para falar. Eles andando ao redor ali. Aí um dizia para o outro, que mico, hein? Estamos fritos com um general desse. Eu nunca ouvi falar de guerrear, mandando o povo rodear o muro para lá e para cá. Olha para cima. Um olhava e dizia, uau! Todos lá em cima com as flechas apontadas para a gente. Eu acho que ele trouxe a gente aqui para morrer, porque do jeito que a gente está aqui, nós estamos na posição ideal para se arrebentar. E eu não sei nem mais o que iam falar um com o outro. Sem contar que a moça ia dizer, mas teu cabelo está lindo, hein? Uau, o que foi que você fez? Tal. Aí quando ela passava mais para frente, dizia para outra, eu falei que estava lindo, mas eu vou te contar, está horrível esse cabelo dela. Queridos, não tinha espiritualidade, não ia ter nada. A grande ajuda que Israel podia dar naquele momento era o quê? Muitas vezes na sua vida, a grande ajuda que você pode dar a Deus, eu vou dizer a você qual é. Quer ouvir ou não? Está pronto? Para de reclamar. Para de narrativas negativas. Ah, ontem era bom. Oh, meu Deus, hoje não está tão bom. Eu acho que amanhã vai ser pior ainda. Sabe aquela cultura do eu era feliz e não sabia? Como isso é incrível, meu Deus. Está num país, começa a ficar ruim, começa a ficar triste, começa não sei o que lá, começa a sonhar, no dia que eu for para a América, que eu for amigo pessoal de Mickey Mouse, olha, meu Deus, o Pateta vai enlouquecer quando me vir lá, e aí pensa lá no visto, como é que vai tirar o visto, o que é que eu digo lá, eu olho para a pessoa, não olho para a pessoa, faço cara de turista, o que é que eu digo, tiro o visto, Deus, oh glória, a porta aberta, foi Deus, vem para cá. Chega no aeroporto, as portas abrem automaticamente. Você diz, é de Deus, é sinal. É coisa que as portas estão abertas para mim, para eu entrar aqui nesse lugar. Aí depois que chega aqui, descobre que tem
algumas situações. Né? Você diz, não, mas aqui não é a terra que mana leite e mel? Digamos que seja. Mas eu entendo que para ter leite você tem que ir lá na vacaria e fazer o quê? Tem que ordenhar a vaca, meu filho. Tem que abaixar, ficar no tamborete, pegar o baldinho. Alguém aqui já abaixou, sentou no tamborete e pegou o baldinho? É isso. Ah, eu vou tirar o mel. Mel é bom demais. É bom ou não é mel? Mas lá tem um pessoal que é meio estranho, tal de abelha. Ouviu falar, não? Aí está aqui, mas não está. Está lá, está aqui. Está aqui, está lá. Está lá, está aqui, está aqui, está lá. Você está onde, meu querido? Eu queria ouvir Deus. Não dá, isso é um barulho muito grande. O hábito de Israel, 1 Coríntios 10, 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram o quê? Destruídos pelo exterminador. A murmuração fecha meus ouvidos, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Outra voz altíssima que grita é a ferida da alma, que nos faz questionar o inquestionável. Quantas vezes não trazemos dentro de nós dores, feridas, que falam alto, às vezes nos momentos mais inconvenientes. Você vai dormir, está cansado e dorme aquelas primeiras 2, 3 horas, mas aí acorda e a ferida começa a falar. Suas lágrimas começam a falar, sua dor começa a falar. Você diz, e lágrima fala, pastor? Fala. Salmo 42, 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma. Sabe, queridos, essas vozes precisam se calar. E você diz, o que é que eu faço para isso? Eu quero terminar a mensagem trazendo um exemplo bíblico, uma história bíblica. Quando Moisés tira o povo do Egito, vocês lembram que ele chega num local que tem o mar pela frente, montanhas pelos lados, e o exército de Faraó está atrás. Eles estão sitiados. Lembra disso ou não? O que é que o povo fez nessa hora? O que é que o povo fez? Você já sabe essa altura o que é que eles faziam. O que é que eles fizeram? Murmuraram. Você faz, mas por que eles murmuravam? Porque esse era o hábito de Israel. Moisés ficou atônito. E há um momento incrível que a gente tem que aprender muito com isso, para a gente entender como é que a gente sai de uma inércia, de um momento caótico, para um momento maravilhoso e de milagre. Você quer? Diga amém. Amém. Eles saíram do Egito, ficaram cercados, precisavam ouvir a voz de Deus. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Moisés estava dizendo assim, já chega, eu não aguento mais esse blá na minha vida. Deus vai trabalhar por você. E dizia, eu faço o quê? Se cale. Tem alguém do seu lado que você tem intimidade? Se não tiver intimidade, você apenas sorri para a pessoa. Mas se tiver intimidade, você fala assim, Deus vai pelejar por você. Agora com amor, diga para a pessoa assim, shh. Calar, queridos, calar. É importante entender isso. Segunda coisa importante, naquele local, naquele momento, naquele instante, era preciso que alguém se posicionasse. Lembra que Samuel se posicionou. Samuel pegou a pedra, ele foi até Mispa e Sem, e ele disse, vamos acabar com esse eco de derrota, derrota, derrota. Eu hoje vou colocar aqui a pedra, que se chama Ebenezer, pedra de salvação, pedra de apoio. Nós não fomos chamados para a derrota, você não foi chamado para a derrota. Deus não trouxe você até aqui para você voltar atrás. Deus não trouxe você até aqui para você sair daqui algemado e prisioneiro do Egito. Deus trouxe você até aqui para você atravessar o Jordão. Em nome de Jesus de Nazaré. Em Êxodo 14, versículo 15, quando Moisés está naquela situação, ele começa a clamar ao Senhor e Deus diz a Moisés, por que clamas a mim?
Por que será que Deus disse, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Você fala, por que Deus diz a Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Ora, se ele não clama, Deus não responderia. Diz ao povo de Israel que marche. Seria essa a lógica? A lógica é que Deus já estava dizendo, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Mas ele não conseguia ouvir, porque era uma multidão fazendo o quê? Ah, vamos morrer. Não havia sepulcro suficiente no Egito para nos enterrar. Foi preciso tirar-nos até aqui, para que a gente morresse aqui. Ah, vamos nos entregar, vamos voltar, vamos pedir perdão a Faraó. Era um barulho horrível. E quando ele clama, ele consegue escutar. Deus está dizendo assim, por que clamas a mim? Eu estou falando, ó. Vá, junta esse dedinho no outro assim, olha para quem está do seu lado e fala assim, ó. Faz tempo que ele está falando, meu querido. Faz tempo. Aí olha só que coisa linda, 16. E tu. Não o povo não. Tu. Ah, pastor, porque papai, tu. Mamãe, tu. Minha esposa, tu. Meu esposo, tu. Você não sabe, pastor, os filhos, tu. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O que Deus estava pedindo a Moisés era uma coisa estranha, mas ele precisava crer nisto. Ele estava dizendo assim, e tu pega o teu bordão e levanta sobre o mar. E divida o mar. Entendeu, Moisés? Divida o mar. Deus não disse, eu vou dividir apenas. Deus disse, levanta o bordão e você divida o mar para que o povo passe a pé enxuto, a pé seco. Moisés poderia ter dito, Senhor, assim, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Pegar o bordão, tudo bem. Levantar o bordão, até eu estou indo muito bem. Agora, sim, dividir o mar, eu estou sem experiência, ainda não tive essa prática. Você está aqui, queridos, porque eu estou dizendo a você, e Deus está dizendo a mim, que você tem um bordão na sua mão, e você vai precisar de levantar esse bordão, você vai precisar de se posicionar. Amém. Glória a Deus. E preste muita atenção. Esse bordão vai ser levantado para criar situações extraordinárias. Coisas que você não viu ainda. Levanta o bordão e produza paz na sua casa. Levante o bordão e acabe com as discussões. Levante o bordão e, a partir de hoje, você vai criar filhos para a glória de Deus e não para a calamidade. Levante o bordão e expulse da sua casa o espírito de falência e de bancarrota. Levante o bordão e retira da sua vida a sovinice e passa a ser alguém que é canal de bênçãos, tem para si, mas ajuda os outros. Você vai dizer, certas coisas dessa, pastor, não estou acostumado com elas. Mas você não vai estar sozinho. Aquele que está dizendo, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, diga ao povo que marche, e você não está ouvindo, ele está do teu lado. E quando ele disse, diga ao povo que marcha, é porque ele não estava proclamando um suicídio em massa, não. Ele estava dizendo o seguinte, eu não trouxe vocês até aqui para vocês serem destruídos. Eu trouxe você até aqui para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. O que é que eu preciso fazer, então? Eu preciso obedecer. As palavras de Deus, às vezes, são estranhíssimas, mas eu preciso obedecer. Quando Deus chama o profeta Ezequiel e leva ele para um cemitério a céu aberto, onde os cadáveres foram deixados lá e apodreceram, o sol, o vento, os animais fizeram a decomposição daqueles corpos a céu aberto, e o que tinha lá era um vale de ossos secos, sequíssimos. E por que estavam secos e sequíssimos? Por causa do sol.
Deus leva o profeta lá. E ele diz, porventura, alguém pode dar vida a esses ossos? O que é que o pobre do profeta responde? Ele diz, tu sabes, Senhor, porque tem coisas que Deus diz a você que você não sabe nem o que dizer, porque a vontade de dizer, diz, de jeito nenhum. Não é verdade? Quantas pessoas chegou aqui e disseram assim, o documento não sai, foi para o advogado disse, mas não sai mesmo. E Deus disse, se eu quiser, vai sair. E o que é que eu faço? Levante, se posicione. Deus disse a Ezequiel, você levanta e você profetiza esses ossos secos, você profetiza a estéril, você profetiza aquela que diz, não posso ter filho, vai ser mãe de filhos. Eu estou aqui com o Wilber, com sua esposa, algum tempo atrás ela teve uma gravidez, mas não foi adiante, e ela estava aqui, e ele estava aqui, e eles vieram me contar, e ela chorava, e Deus me falou na hora, e ela confirmou que ela estava com medo de não poder ser mãe. E nós oramos, e a oração foi simples, tu és aquele que faz da estéril mãe de filhos. E agora eles estão com Benjamin, é verdade? Olha aí, estão felizes, estão aí, estão contentes, amém? Aí você diz, e aí, Benjamin nasceu com um pouquinho de problema. Aí você diz, meu Deus, então não foi assim. Deus é assim, querido. Deus não faz negócio assim para você dizer, foi a obra do acaso, não. Ele dá sempre uma segunda chance. Aí você diz, o que é que tem que fazer? Fizeram a mesma coisa que estava lá. O Deus que me deu Benjamim, cura. Amém ou não? Está aqui a mãe e o pai de Caleb. Caleb foi considerado um aborto. Deus colocou de volta no útero da mãe. Hoje toca a bateria aqui, altíssimo. Mas quando ele estava no útero, de um certo tempo o médico disse, tem um problema com ele. Sempre tem um problema. Qual o problema? Eu vou dizer o que eu entendo, se eu estiver errado, o intestino tinha saído pelo ânus. E tinha que fazer uma cirurgia intrauterina complicadíssima para tentar colocar isso de volta num feto. Ora, mas se Deus foi poderoso para ressuscitar aquele que se dizia que era um aborto, não pode colocar de volta o intestino? Sim ou não? Você dizia, e aí o que é que se faz? Oramos. Quando eu digo oramos, fui eu, ela, a igreja, oramos. Você diz, o que foi que aconteceu, pastor? Você acha que aconteceu o quê? O mar se abriu. O intestino voltou. Mas como é que eu faço isso? Eu só consigo fazer isso se eu escutar a voz de Deus. Não é a voz de videntes, não é a voz de adivinhos, não são profecias feitas para agradar. Não é alguém que sabe que você tem desejo de viajar e vai numa oração e diz, esse que te digo, te vejo com a mala pronta. Mala pronta, tudo bem. Se eu moro em Natal, pode ser para ir para João Pessoa, para Macaíba. Eu digo, então, já entendi, vou para os Estados Unidos. Mala pronta, só tem esse lugar para ir, não tem outro. Não é isso que eu estou falando, não. É escutar a doce voz do Senhor. Moisés obedece. Então, Moisés estendeu a mão sobre o mar. Só isso. Diga assim, estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, por um vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Quem abriu o mar? Diga, Deus. Mas quem foi que Deus disse, divida o mar? Moisés. É isso que Deus quer fazer com você. Quem vai fazer a obra, pastor? É Deus. Mas quem vai abrir o espaço para que Deus faça isso? É você. Apocalipse 3:20 diz, eu estou à porta, e se você abrir, por que eu abro? Porque eu escuto. Se você ouvir a minha voz. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Quando a gente faz tudo isso, queridos, não tem outra coisa que não seja ver a glória de Deus. Diga assim, eu quero ver a glória de Deus. Êxodo 14:22, os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Diga assim, as águas eram o empecilho. Diga. Elas agora servem de proteção. Opa, que coisa, hein? Olha só. Aquilo que hoje te impede, Deus vai fazer com que isso seja usado para te
proteger. Esse é o Deus que a gente conhece. Está me entendendo, sim ou não? As águas eram empecilhos, eu não posso passar por elas. Mas agora elas levantaram um muro de um lado e um muro do outro lado, à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Preste atenção que é muito importante isso aqui, queridos. O milagre era dos egípcios ou o milagre era dos hebreus? Eram dos hebreus. Diga, dos hebreus. Os egípcios quiseram o quê? Pegar carona, carpool. Não queira pegar carona no milagre do outro, não, meu filho. Milagre é teu, é meu. Está me entendendo, sim ou não? A irmã está casando, a outra não está casando agora. Ai, Senhor, eu vou pegar o buquê. Você pode pegar um jardim, minha filha. Você diz, mas eu queria tanto casar. Se Deus quer que você case, você vai casar. Agora tem dia e tem hora. Tem gente que quer para casar com 20, outro quer para casar com 30, outro com 40. Eu já cheguei a casar gente com 50 e tantos anos que nunca casou, ficou esperando no Senhor, e aí chegou a hora. Entendeu ou não? Você diz, mas aí demorou muito. Não tem negócio de demorar, é a coisa que Deus quer. É o milagre do Senhor, é o seu milagre, é o seu tempo, é a sua hora. Amém? Aí olha o que acontece. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra eles, porque o Senhor, por eles, contra os egípcios. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, porque, você sabe, eu estou lendo aqui menos versículos, as águas voltaram, e os egípcios, o que foi que aconteceu com eles? Morreram. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Eu quero terminar essa mensagem dizendo o que eu sinto dentro do meu coração. Sempre eu precisei ouvir a voz de Deus. Sempre, 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 sempre. Mas nestes tempos, queridos, eu preciso desesperadamente ouvir a voz de Deus. Porque é um tempo que tem muitas vozes. Muitas vozes. E o que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós, silenciemos todas as demais vozes, que cessem os gritos da alma, para que possamos ouvir sua doce voz. Numa crise existencial, o profeta Elias precisa ouvir a Deus. Ele está numa crise existencial, está com depressão, está num deserto, está embaixo de uma árvore, um zimbro. E Deus manda o anjo, leva ele até Horebe, ele entra numa caverna, e há um momento que Deus diz, me procure, busca a minha face, eu quero falar com você. E a Bíblia conta que houve vários fenômenos, mas Deus não estava nesses fenômenos, até que acontece um fenômeno, e Deus está aí. Diz assim, disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Essa doce voz já está sendo falada, Deus estava falando, mas talvez às vezes a gente procura no terremoto, a gente procura no furacão, a gente quer uma coisa extraordinária. Às vezes Deus está falando na sua leitura diária, às vezes é seu filho que diz uma coisa,
Alguém que já te mandou uma música? Deus está falando. Não consigo ouvir. Muito barulho. É muito terremoto, é muito vento, é muito fogo. É tempo de um cício tranquilo e suave. Vamos calar todas as vozes que trazem narrativas negativas. Vamos parar de murmurar. E vamos tratar de curar as feridas da alma, porque essas gritam e gritam alto. Como é que eu curo as feridas da alma, pastor? Perdoe. Creia em Romanos 8:28, que diz: todas as coisas, inclusive essas que você pensa agora, ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Não apenas os dias de glória, mas os dias de injustiça. Homens de Deus foram encarcerados injustamente. Homens de Deus foram tidos como criminosos injustamente. Mas Deus usou essas coisas para forjar mais e mais neles o caráter do seu filho e para aguçar o ouvido espiritual, para escutar a Deus. Deixa eu orar por você. Amém? Se você puder, feche seus olhos e baixe sua cabeça. E você diz: por que eu devo fazer isso? Se você puder, faça para que você silencie, para que seus olhos não vejam algo que tire sua atenção. E eu queria pedir que você começasse orando. Comece a falar com o Senhor. Diga a Ele quanto você precisa escutar a voz dEle. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos discernimento. Quais são as vozes que precisam calar? Dá-nos discernimento, Senhor. A voz do medo, a voz da acusação, a voz de que vai dar errado, a voz de que já tentei e não deu certo. Calem-se agora no nome santo de Jesus. Nós colocamos entre Mispa e Sem nesse lugar, para que ecoe, a pedra angular, Jesus Cristo. E dizemos: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e daqui para frente é um novo tempo. Eu quero profetizar na tua vida, igreja, na minha vida, um novo tempo, um tempo de ouvido aberto, um tempo de alma sensível, não ao lamento nem ao choro, mas ao toque suave de Deus. Deus tem respostas para você, vai falar com você, já está falando, vai falar no dia de hoje, vai falar nesta semana. Você ouvirá a resposta do que você tem pedido. E eu digo isso, não é no meu nome, mas é no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, aquele que para os homens era de Nazaré, mas para nós é o que era, é o que é e é o que há de vir. Em nome de Jesus oramos, e o povo de Deus diz: amém. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus.